Uma lista de seus desejos? Sei não, viu? Sei não. Tô achando muito bonito esse tema, não. Diga para mim, hein? Tá achando bonito, não? Tá achando bonito, não? Mas vamos ver se tem palavra. Se tem palavra, vai ficar bonito. Não importa o título. Tem palavra. Abra a Bíblia em Romanos 7. Glória a Deus. Romanos capítulo 7. Aqui tem somente dois versículos, o versículo 24 e 25, mas todo aquele que quer realmente entender a Bíblia não lê versículos isolados, lê o capítulo para entender. Por isso que nosso discipulado é um capítulo e agora passou a ser 2, para a gente entender a palavra. Romanos capítulo 7, vamos começar. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo, para que falo aos que sabem a lei, é isso mesmo? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Paulo está falando de uma questão seríssima que havia no tempo da igreja primitiva. Os primeiros anos da igreja, os primeiros momentos da igreja, depois que Jesus subiu. Aí os que eram judeus, cheios de lei, estão fazendo confusão com Paulo, que agora está cheio de Cristo. E aí é uma briga, impedindo Paulo de fazer a obra. Cristo entrou na vida de Paulo e ele não tinha mais a obrigação de estar dependente de lei. Mas havia uma confusão daqueles judeus que não tinham se convertido, que viviam nas leis, e principalmente que eles faziam leis que nem Deus deu. Eles inventavam leis, botavam leis sobre as leis de Deus. E aí queria exigir do povo de fazer essas coisas. E cumprir. Aí Paulo está dizendo aqui, começando aqui, falando para eles, não é? Agora vamos continuar o versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Paulo, na sua sabedoria, está fazendo uma analogia, de comparação de uma figura muito conhecida de nós, que é casamento, né? Homem e mulher. Ele, na sabedoria, procurou uma maneira de ilustrar, de ensinar, mostrando a ligação de uma mulher com o marido. Enquanto ele vive, ela pode ter uma outra pessoa? Se ela não quiser mais ter? Não. Pode até ter, mas está no lado dela. Então ele está fazendo essa ligação, esse ensino para aqueles que estão insistindo em ficar nas leis e não em Cristo. Mas a lei é boa. Eu não vou ficar lendo não, mas vai ser um assunto que eu vou falar para vocês. A lei é boa e não é para ser desprezada. Não estou falando da lei do que os judeus estavam inventando sobre as leis de Deus, que a lei de Deus são os mandamentos, não é? Os 10 mandamentos ali. E outras que ele colocou também lá no Levítico. Aquelas coisas assim, mas os judeus inventaram mais sobre essas leis, sobre esses estatutos, inventaram mais. E a lei mesmo que Deus deu, como é que eles inventaram, é boa e não é para ser desprezada. Olha isso aqui domingo. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, é que nos dá a condição de vivermos os mandamentos. Antes de Jesus vir, não dava. Então, ficava sabendo que tem que honrar o pai e a mãe. Sabia disso?
maldição. E amaldiçoava o pai, não obedecia o pai, não obedecia a mãe, porque não tinha condição. Nós somos de natureza pecaminosa. Nós viemos com a natureza adâmica. Então a lei não resolvia, eles não aguentavam. Então não é para honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai é muito ruim. Terminava desonrando o pai. Ah, mas minha mãe é muito desonrada. E mesmo que não fosse ruim, eles faziam isso por natureza pecaminosa. Mas hoje, você que está aqui, pode ser o pai, seu pior homem da terra. Você tem o Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, você vai amar o seu pai do jeito que ele é. Glória a Deus. E a mulher também. Você é casado, porque, mas não foi Deus que me casou. E quem mandou não consultar a Deus? Casou com essa beleza aí que você casou, que está lhe dando problema, mas não vai desfazer a aliança, vai ter que amar essa mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, porque essa é lei de Deus, não adulterarás. Não adulterar ainda é para amar. Pois Jesus ficou mais pesado, mas também ele deu condição para suportar, porque ele deu o seu Espírito. Quando Jesus, antes de Jesus chegar, só bastava não adulterar. O cara não adulterava, dava os filhos que eu não tenho com um cafezinho, mas não tinha problema, porque ele não adulterou. Não adulterou, estou aqui fio a ela, mas de vez em quando tem uma puxadinha de orelha, enquanto ficar secado, mas não adulterei. Achava que não era pecado, não adulterei. Mas com Cristo, não é mais a lei, simplesmente, mas é a lei disso, é o amor que prevalece. Então, amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, por que ficou mais forte? Porque ele deu suporte. Se eu entrego para você a condição que você cumpriu uma tarefa, você pode se queixar? Eu digo, tu vai agora, em 5 minutos, me chega lá no supermercado, mas se eu der o carro, você pode se queixar? Entendeu? Você vai voando, chega lá em 5 minutos. Foi o que aconteceu. Jesus chegou, aumentou a dose, a lei parecia ficar mais pesada, mas na verdade ficou mais leve, porque ele deu condição para a gente cumprir. Glória a Deus. Então, o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E a mulher, que homem mau, que bandido, que não sei o quê. Você pediu a Deus? Não. Então pronto. Você casou sem pedir a Deus. Não colocou Deus na aliança. Agora, a aliança pode estar toda arrasada, mas você tem que ficar com ela. Pela Bíblia, estou falando de doutrina bíblica. A Bíblia é assim. Só em casos especiais que você já sabe. Se estiver inventando algum caso aqui na Bíblia especial, por favor, para de inventar, porque isso é adultério. E quando o marido é crente e a mulher não é, quando os dois não eram crentes, e que aí depois um se converte, e aí aquele que não se converteu fica atrapalhando a vida da filha de Deus e quiser ir embora, pode ir, sem problema. Só nesse caso, é liberado. Ou no caso de adultério. Tirando disso, apane seu carvão molhado. Glória. Esse maridinho aí é todo no seu. Pode ser obediente a ele, que só quer agradar a minha obediência. Se você nunca disser que ama, ele vai até se conformar. Mas se você disser que ama e desobedece, anulou tudo que você falou. O homem se move em ardência. E a mulher se move no amor. É bom que todos saibam disso. A mulher se move no amor. Ele ama como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, ou então ele ama. Todos não está mal porque Deus vai ajudar e vai se consertar. Então, queridos, é disso que Paulo está falando aqui. Agora, uma solução. Que ele está apontando aqui, que eu já estou falando para vocês, para dizer nessa analogia que ele está falando da mulher e marido. Porque a lei não podia morrer porque é de Deus. É bom, perfeito, o mandamento de Deus vai anular. Jesus Cristo chegou na terra e disse, eu não vim anular, eu vim cumprir. E não deu direito a nenhum de nós anularmos. É para nós cumprirmos no poder do Espírito Santo. Mas ele está explicando aqui o seguinte para os judeus que não eram crentes e perseguidores daqueles que eram.
que queriam obrigar os que eram os crentes a estarem no mesmo jeito que era antes, só dependentes da lei e das invenções que eles criaram em relação às leis verdadeiras. E aí Paulo traz aqui a solução, a resposta. Ele diz: a mulher está ligada ao homem o tempo todo quando ele estiver vivo. Se ele morre, acabou a ligação, né? Só que aí nós vamos representar que a lei é o marido, que a lei é boa e esse marido é bom. A lei é o... Abre a boca. A lei é... Ô, gente. A lei é... Eu quero coral. É o marido, a lei é boa e esse marido é bom. Aleluia. Ele não pode matar. Não pode matar. Isso é Paulo falando aqui para mostrar a solução para a gente. Para todo crente que tiver alguém perseguindo, querendo que cumpra a lei, essa lei agora você pode matar, que não era as leis de Deus, e não precisa dele lá. Eles inventaram muitas coisas. Deus deu sábado para descansar e inventaram tantos detalhes. O Jesus não cumpria nada daquilo. Não podia comer, não podia pegar, orar por alguém perdoente, nada. Jesus cortou tudo isso. Aí era a coisa que ele inventava. Não era nada disso em sábado. Então ele diz assim: tem que morrer, mas não pode morrer a lei, porque a lei é boa e é de Deus. É boa porque é de Deus. Então tem que morrer. Eu. Conhece, né? Ele. Já morreu. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Você morreu com Cristo. Glória a Deus. Já estamos ressuscitados com ele. Nós morrimos com Cristo. Diga para tua irmã que está do lado: e tu sabia disso? E tu já morreu. E tu não é defunto. Porque Cristo já ressuscitou. Já ressuscitou nós. Então nós morremos. Se morremos, perdemos a ligação com a... Não temos mais ligação com ela. Deu para entender aí? Morreu o marido da lei. Eu sou a mulher desse marido maravilhoso que é a lei. Ele não podia morrer porque ele é bom. Então quem tinha que morrer era eu. E eu sou mal. Porque não conseguia fazer nada daquilo que o marido dizia. A lei dizia: não matarás, eu matava. O marido dizia: não roubarás, roubava. Então o marido da lei, ele não podia morrer porque a lei é boa, foi Deus que deu. Então a mulher que morreu. Eu morri em Cristo. A igreja morreu em Cristo. Seja homem ou seja mulher, nós morremos em Cristo. Então estamos livres daquele peso que os judeus estavam jogando sobre a igreja. Nós estamos em Cristo, ressuscitamos nele, não somos dependentes da lei, somos dependentes de Deus. Nessa dependência de Cristo, no Espírito de Cristo, a gente passa assim, tranquila, obedecendo tudo da lei. Tem algum crente aqui que quer desobedecer pai e mãe? Está tranquilo, né? Obedecendo, não dá? Por causa do poder do... Cada pai, né? Cada mãe melhor que outra, né? Mas vocês estão na obediência porque agora está em Cristo. Então em Cristo você faz leve, é leve. Ele não disse que o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. É leve porque tem o Espírito para nós. Então é disso que está se falando aqui no capítulo 7 de Romanos, no início do capítulo. E os versículos básicos para a nossa ministração é o versículo 24 e 25 que nós vamos ler agora. Versículo 24 e 25 diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Quem te livra? Miserável homem que sou, Paulo dizendo: quem me livrará dessa coisa triste que é a raiz que nós vemos trazendo a natureza adâmica? Quem livra? Só Jesus. Só Ele nos livra dessa natureza adâmica. Se a gente ficar dentro de um quarto
sozinho ou sozinho. Aí Paulo está dizendo, quem livra a gente desse negócio? Que não tem saída para nós. Até dentro do quarto sozinho, assim, nada que tenha assim, influência para a gente pecar, a gente inventa. Se tiver nada, uma figura, nada, a gente inventa. Pensamento bem. E aí só Deus sabe até onde nós vamos dentro do quarto sozinho, sem ninguém, sem nada, e a gente inventa. Então quem nos livra de uma situação dessa? Deus. Só Deus. Então você entra no quarto, na consciência que entrou com Cristo, porque você morreu dele, ressuscitou com ele. Você entra naquele quarto, na consciência que está com ele, no poder do seu espírito, e você olha para um lado e para o outro. Aqui é o melhor lugar para te adorar. É o melhor lugar para dizer que o Senhor é santo, santo, santo. E você começa a dizer santo, santo, santo. Sua natureza atômica não queria nada disso. Não queria que as suas mãos estivessem santo, santo, santo. Queria as suas mãos usadas de outra maneira. Mas você reconheceu que está na presença dele, que carrega ele. E no quarto escuro ou em qualquer lugar, você vai estar adorando ao Senhor. Melhor de tudo no quarto sozinha com ele, porque você pode chorar à vontade, se arrepender à vontade, adorar à vontade, sem ninguém se estranhar. Porque quando está adorando, né, a gente fica que nem, meu Deus do céu, a gente logo reconhece a santidade dele, e a gente se derrete, e a gente chora. Então é melhor lá sozinha no quarto para adorar. Glória a Deus. Porque agora você carrega ele, porque você ressuscitou com ele. Então, morreu a mulher da lei, a igreja, e ressuscitou com Cristo. Aleluia. Então nós, como igreja do Senhor, onde estivermos, só iremos adorar o nosso Deus. Só adorar. Na fila do supermercado, em vez de estar lamentando o preço das coisas, está santo. Aleluia. Santo. Aí o pessoal olha, meu Deus, não está dor da cabeça não. E você diz, por acaso tem algum crente com dor da cabeça? Não tem. Para o mundo, não. Para o mundo, nós somos um escândalo. Porque numa fila o pessoal se queixando dos preços, você é santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se alguém começar a puxar a conversa, você já sabe, caiu na rede. Porque você está cheia da palavra. Oh, glória. Então só vai sair da sua boca a palavra. Aleluia. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você começa a abrir a boca nessa fila, está dizendo, está adorando o seu Deus, estão achando pouco? Você vai fazer deles também adoradores. Pregando a palavra. Diga, se tu quiser, tu também vai ser uma adoradora como ele. Em nome de Jesus. E aí começa a pregar a palavra. Dizer porque você está falando do Santo Santo. Explica tudo direitinho ali. E já caiu na rede. Já é uma discípula que você ganha. Então vocês pensam como é que a vida é toda aqui na frente de Pedro. Pode ganhar suas discípulas, formar suas 12, viu? Aleluia. Suas 12 discípulas. Todos vocês têm o Espírito Santo. Pedro vai ganhando outros que vão chegando. E vocês que já estão velhos aqui, calutando aqui, vão tudo formar seus grupos de 12 para ensinar. Suas equipes de 12 para ensinar. Não tem espaço aqui não, a gente arranja um espaço. Mas todo mundo, ó, Ângela, em vez de estar gritando aqui, você vai gritar, Sim, Deus. Papai do céu, me dê a discípula de hoje, qual é a de hoje que eu vou ganhar, papai? Todo mundo vai gritar mais aqui. Tu vai dar glória a Deus quando você vê a discípula, a primeira discípula. Glória a Deus, aí eu aceito. Aí eu aceito, você pode gritar para o Aleluia. quando tu vier para a discípula, que você tem potencial para isso, porque o Espírito Santo está dentro de você. Eu quero ver a discípula e você dizer, glória a Deus! E aí todo mundo olha, por que está dando glória a Deus? Olha a menina que ela trouxe hoje. É a discípula dela, a primeira discípula. E daqui a pouco, olha a outra que ela trouxe na outra semana, a segunda discípula. E aí? Tem alguma coisa impossível para o que crê? É Marcos 9, 23. Tudo é possível. Se você crê que você carrega o Espírito Santo, ele não é pouca coisa. Ele é o Deus vivo dentro de você. Então você vai dar muitas glórias, porque cada dia você tem alguém que cai na rede.
Alguém já estudou Deus. Já está sendo filho de Deus através de você. Muita energia aí, né? Já muita energia para pular, para saltar. Então vamos ter energia para ele ganhar vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós não somos mais escravos da lei. Nós somos dominados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá o poder para a gente obedecer os mandamentos de Deus. Amém. A diferença é que nós somos salvos pela graça, e se alguém tropeçar em um mandamento, se arrepende e renova suas forças para cumprir. Ai, não obedeci a minha mãe hoje. Se arrepende e renova o esforço, vai lá, beija a mamãe, pede perdão e agora renova novamente sua maneira de andar bem com a sua mãe. A diferença é essa. Não é porque você falou uma coisa ruim para a mamãe e aí acabou. Não, eu não vou dar para crente não, que eu não posso cortar esse negócio. Eu já disse uma coisa de minha mãe. Não, é se arrepender. E aí se arrepende, renova o relacionamento e prossegue para o alvo que é. O alvo é assim que nós vamos viver. Vamos aqui prosseguindo, né? Então tem uma oração aqui para fazer. Vamos seguir os passos aqui, porque a obediência é que faz dar credibilidade para a gente. É o que nós somos protegidos pela obediência. Está aqui dizendo, quando eu venho para mudar a mensagem, eu venho com a autorização do meu marido. Mas hoje nós estamos ligados aqui nessa mensagem como está aqui. Né? Então tem aqui falando de uma oração para começar. Eu apenas dei a introdução, vamos aqui para a oração, repitam comigo. Jesus Cristo, meu Senhor, dou graça por ti ao meu Pai Celestial. Tu és o Deus, Deus homem, que tornou possível minha libertação da escravidão do pecado e da morte. Orienta-me e me livra dos meus desejos que estão em conflito com os seus desejos. Tu és o meu Senhor. Farei o que me pedires. Amém. Na semana passada falou de mente desordenada, de conflitos da mente, semana passada. Pois hoje nós vamos ver uma lista aqui de desejos. Vamos fazer uma lista hoje. Vou me guiar por aqui. Certo? Vou me guiar por que está aqui na administração. O apóstolo havia saído disposto a fazer essa administração lá na sede. E eu creio que todas as congregações estão fazendo essa administração. Louvado seja Deus. Então já lemos a introdução, Romanos 7, foi no capítulo do Pai do Tempo. Mas quer dizer que nesta semana, você aprendeu, na semana que passou, na semana passada, você aprendeu que seus desejos podem lutar entre si, causando um grande conflito mental. Não foi isso que aprendeu semana passada? Sim, Deus. Isso resulta numa mente desordenada, não foi isso? Uma mente com desejos conflitantes pode conduzir uma conduta ímpia ou más ações. É isso que você quer? Semana passada você já ficou livre disso, né? Não tem ninguém mais com pecado aí afligido a mente e com esses conflitos tendo a mente desordenada. Ninguém. Todos libertos semana passada? Então vamos continuar nossa libertação hoje fazendo essa lista. Uma mente ordenada, como a mente de Cristo, deve estar dominada pela vontade. Você deve tomar decisões. É você que toma as decisões. Você que decide andar com Deus. Você que decide fazer a vontade de Deus. Então, tomar decisões sobre o que pensar. O que mesmo você quer pensar? Tem doutrina para isso. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então, o que mesmo que eu quero pensar? O que a Bíblia diz que eu tenho que pensar? A Bíblia diz em Filipenses 4:8 para pensar
pensar só no que é bom, no que é verdadeiro, de boa fama. Então, o que eu devo pensar? Como a Bíblia está me orientando. Então, eu estou num hospital, que Deus nos livre, estou no hospital, ouvindo o povo tudo morrer na minha frente, que eu tenho que ver para hospital, mas vai até bonzinho, fica lá pior. Termina ficando pior, ver tanta coisa ruim, mas você não. Você vai pensar o que é bom. Você está no hospital porque Deus permitiu para você chegar lá e falar de Jesus com o médico. Aleluia. Não foi porque você foi doente, não. Deus só permitiu essa dorzinha aí, que ele já está curando, para você chegar lá e o médico dizer, olha aí, você vai ter que fazer a cirurgia, porque você é esse doutor, eu tenho um médico, já está falando que esperando, eu tenho um médico, eu vim aqui porque eu sou autoridade na terra, né? Mas eu tenho um médico e vai usar suas mãos. Tudo que o senhor vai fazer vai ser ele, o senhor apenas vai prestar justiça. E se ele achar que deve, porque ele é soberano, se ele quiser, eu nem vou precisar do senhor tocar minhas mãos. Ele diz, porque ele diz a sua palavra, que cura toda doença e toda enfermidade. Você vai para o médico para ver o evangelho. Vai ganhar esse médico, assim, afinal de contas, não vai ter médico crente, não. Os crentes chegam para se cuidar naquela coisa de fé fraca, não dão uma palavra para o médico, vai começar de mim, não é? Eu gosto de falar sempre as coisas, saber que eu também estou sujeita, né? De chegar e não dizer nada, mas está errado. Você tem que testemunhar do seu Deus onde você chegar. Então você chega, eu estou aqui para ver se é o Senhor que vai ser usado pelo meu Deus para cuidar da minha saúde. Mas se ele não der ideia, doutor, o Senhor vai me liberar porque ele pode fazer da mão dele direta. Se ele fizer, doutor, não tem marca. É uma coisa linda. Verdade, Deus. Não fica marca. E ele diz e está dito: curo toda doença e toda enfermidade. Mateus 10, de 1 a 2. Essa é a doutrina bíblica. Não sou eu que estou dizendo, Jesus que diz que cura toda doença e toda enfermidade. E ele também diz que tudo é possível que crê. Isso e tudo que ele fala na Bíblia é para quem crê. É para quem crê. Por isso você vê na minha vida, na vida de muitos, não acontecer porque não crê o suficiente. Tem que crer de verdade, não tem que crer vacilando, duvidando. Eu creio, mas quem sabe que Deus quer me curar. Não pensa que ele sabe se ele quer me curar. Ele quer curar. Tenha fé. Acredite. Em nome de Jesus, acredite. Ele quer curar. Então nós precisamos estar ligados. Fazer uma lista bonita hoje, né, para o Senhor. Vamos ver como é que é essa lista, viu? Você já sabe que em Gálatas 2:20, alguém lê, por favor, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. É conhecido o versículo, mas é bom que abra a Bíblia para poder ficar mais. De aprendendo a manusear a Bíblia rapidinho, se acostumar a fazer isso em casa diariamente. Gálatas 2:20, apóstolo. É. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pronto, o que eu tinha dito, agora confirmado pela leitura, nós somos crucificados com Cristo. Glória a Ele Deus. vive em nós. Não dependemos da lei. Nós, através do seu Espírito, ele nos conduz a estar obediente às leis. Bem de Deus, não que foi as bênçãos de Deus, mas aqui ele deixou mesmo, que são os mandamentos. Então, essas daí, e tem outros estatutos lá no Pentateuco, muita coisa que é também de Deus, mas tem o que os judeus inventaram. Então, na Bíblia registrado, a gente precisa estudar.
Por isso que vocês têm que acompanhar capítulo por capítulo, porque senão está perdendo muita experiência que Deus deixou na palavra e que vai enriquecer sua vida. Eu, aos 17 anos, já tinha lido a Bíblia toda, por necessidade, porque eu vivia doente e aí eu entrei mesmo nessa área. Eu só tenho uma solução para Jesus, e Jesus é a palavra, então me envolvi muito com a palavra. E aos 17 anos eu tive crises terríveis da tireoide, ninguém sabia que era tireoide, médico naquele tempo não sabia dessas coisas, mas não tinha exame, né? Sabia, mas não tinha os aparelhos para fazer exames. Então, o que aconteceu? Eu lendo a Bíblia, veja como é importante, mas vai ter esse negócio de capítulo todo dia, para você viver Cristo, é para isso que você vai ficar lendo capítulo todo dia. 2 capítulos por semana está muito pouco. Eu espero que vocês se envolvam diariamente com capítulos da Bíblia, mesmo não estando determinado no discipulado, mas que haja estudo diário da Bíblia. Porque você vai acontecer na sua vida o que aconteceu comigo. Nesses capítulos eu li sobre o rei Ezequias, que Deus tinha mandado a ordem, dizendo ao profeta para ele que ele iria morrer. Você acha que Deus vai mandar um profeta dizer que alguém vai morrer e é mentira? Enganando? Porque ia morrer mesmo. Só que o homem se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados, se humilhou, chorou. E aí, antes do profeta descer as escadas do palácio, Deus mandou o profeta voltar e dizer para o rei Ezequias que ele iria viver mais 15 anos. Aleluia. Essa história é o que me faz estar aqui com 76 anos. Por isso que eu digo para vocês, por favor, obedeçam. Façam o seu discipulado, leiam a Bíblia diariamente, leia a Bíblia, não somente os capítulos discipulados, mas leiam a Bíblia, porque a Bíblia tem histórias que você vai precisar dela no dia a dia. É o livro de Deus. Então essa história fez esta vida, porque eu acreditei que Deus, se o profeta foi avisar o rei que ele ia morrer, antes de descer as escadas do palácio, mandou voltar para dizer que ele não ia morrer, porque ele chorou e pediu o Senhor para morrer. E eu nem tenho, o Senhor nem mandou dizer que eu vou morrer. Quem está falando para mim é Satanás. Os demônios dizendo que eu vou morrer. Não é o Senhor. Então eu já sei que meu caso é muito mais vantagem. Já tenho certeza que o Senhor vai me fazer viver. E ele me fez viver 76 anos e vou viver mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Para glorificar o nome dele. Então, gente, leio com prazer. Não é porque a apóstola Rai está mandando a mais 2 capítulos. Agora é 2, está vendo? Que mulher é essa, gente? É 2. É o bem de vocês. Eu quero o bem das ovelhas. O pastor verdadeiro, ele dá o quê? Os verdes pastos. As suas ovelhas. Aqui estão os verdes pastos. Não tem seleção, dizer esse é o assunto que eu gosto, não. É de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem que escolher os textos que eu gosto, que eu vou emocionar vocês e que eu fico emocionada. É esse texto aqui, que Ezequias, só ler isso? Só porque eu fui abençoada? Não, tem que ler a Bíblia toda. Amém. Nas partes que eu me emociono e a parte que eu não me emociono. A Bíblia toda, porque toda ela é a palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu estou contra a palavra de Deus quando ele disse, meditar de dia e de noite. Você acha que ele não vai meditar de dia e de noite algo que não fosse bom para a gente? É de dia e de noite. Senta com seus filhos, senta com sua esposa, faz isso diariamente, mas não tem tempo. Por acaso você tem alguma coisa na vida? O tempo é de Deus. Então sente e leia. O tempo é de Deus. Eu fico, Deus, eu tenho agora, eu não medo nada, eu preciso fazer minha comida demorar, não, porque as comidas estão demoradas. Eu preciso comer, oh Deus. Mas eu estou ensinando, né? E se eu não fizer, quem ensina o que não faz, vai ter problema com o dono, tá verdade? Aí eu tenho nem que passo a hora da alimentação quase todo dia, porque eu tenho que terminar. Nos 2 meses, dezembro e janeiro, eu sei de cor, quase todo, Apocalipse 21. Porque todos os dias, como eu ensinei a vocês, era manhã, meio-dia e à noite, Apocalipse 21.
Porque quem ensina que não faz tem perigo. Então tem que fazer. Tá? Eu seria quem estou servindo. Tá? Aleluia. E também eu não tenho direito de cobrar se eu não faço. Eu cobro porque eu faço. Então louvado seja Deus, porque vocês estão entendendo, né? Que nós estamos aqui para fazer uma lista agora. Vamos ver essa lista, viu? Eu vou ver como é essa lista que eu vou fazer. Vocês estão entendendo que tem que fazer uma lista? O processo para a liberdade. Elabore sua própria lista de desejos. Isso será o princípio de um processo contínuo em sua vida. Identifique os desejos que possam estar em conflito com outros desejos. Falando sério aqui, estou mandando fazer, vai obedecer, né, gente? E foi o líder do ministério, o pastor apóstolo Elias, que trouxe para nós essa ideia e encaixou na ministração. Uma lista de desejos. Então, comece a tomar decisões que sejam compatíveis com os desejos de Cristo, em vez que venham satisfazer seus próprios desejos. É para satisfazer nossos desejos? Marque aí, Colossenses 3,5, não vai dar para ler, mas bota aí, anote aí. Quando eu vim aqui da próxima vez, todo mundo com lápis, caneta, papel. Se não tiver hoje, na próxima vez traga. João 10,10, por favor, anotem. Colossenses 3,5, anotem. Mateus 16,17. Se tiver rápido, só é assistir o vídeo que está sendo gravado. Aleluia. Eu vou mando para tudo. Vocês só assistirem, vocês anotam tudo com paciência em casa. Então, tome a determinação de ser totalmente sincero com Deus quando fizer a sua lista. Ore e peça a Deus para ajudá-lo a identificar seus desejos, deleites e paixões. Não é para esconder aquelas coisas partilhas, não. Você deseja coisa ruim, registre lá. Viu? Deseja coisa boa, registre. Não precisa expor sua lista para você e Deus, mas faça a sua lista, tá? Em nome de Jesus. Anote tudo que lhe vier à mente. Não se preocupe em avaliar esses desejos agora. Isso virá depois. Use todo o tempo que você puder hoje. É provável que não termine sua lista, mas que apenas inicie. Talvez você queira andar com um caderno durante todo o dia para anotar outros desejos que vierem à sua mente. Uma vez iniciada a sua lista, assine e ponha a data ao lado. Já iniciou? Então, quando iniciar, coloca a data. Você iniciou sua lista dos seus desejos e que sempre atento, que vai sempre surgir um desejo que você vai adotar. Certo? Agora, eu vou deixar para vocês. Claro que eu não vou deixar batido, né? Tem que deixar essa parte aqui. Deixar para vocês uma sugestão em relação aos desejos. Pequenos desejos. Eu sei que você vai ter que colocar uma lista para ser fiel e botar se deseja alguma coisa que não é agradável a Deus, mas para anular aquilo que você somente para dizer, Senhor, isso aqui eu quero libertação. Em nome de Jesus, estou liberta disso, estou recebendo a sua libertação. Se você tiver desejos assim, você não vai esconder ele de Deus, mas não vai colocar achando que está bonitinho, né? Vai colocar dizendo a Deus que quer ser liberto daquilo que não foi legal. Mas faça a sua lista, bote a data e veja seu progresso. Amém. Aí lá adiante você vai ver, isso aqui já foi anulado, não faço mais, isso aqui eu não faço mais. Amém? E aí vai vendo como você progrediu. E essa libertação de hoje, louvado seja Deus. Cada quinta-feira tem mais libertação, não é isso? Amém. Quem foi liberto de alguma coisa hoje? Amém. Então, peça a Cristo para lhe dar os desejos dele. Eu vou fazer a lista de Senhor, eu tenho aqui esses, eu quero ser liberta deles, mas eu quero que o Senhor me dê os seus desejos. E eu vou lhe sugerir ler Filipenses 2, de 5 a 11. E você vai encontrar Filipenses 2, de 5 a 11. Você vai encontrar Paulo falando nesse capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, ele falando sobre Cristo, mas
mostrando que nós devemos estar com a doutrina dele, a doutrina de Cristo entrar em nós. Amém. É só ver tudo que ele ensina e ver, isso é a doutrina dele. É uma seleção de ideias, boas ou ruins. É uma doutrina. Nós, filhos de Deus, temos uma doutrina saudável, então só o que Cristo fala. Só vai selecionar o que Cristo fala. Então, nesse capítulo 2 de Filipenses, eu estou acrescentando aqui para vocês não ficarem só com a lista vontade, fazendo só seus pensamentos, seus desejos. Eu quero que acrescente os desejos de Cristo. E Paulo está falando aqui que nessa igreja estava havendo muita desunião. Muita desunião. E Paulo está mostrando que não poderia ficar assim. Tinha que ter Cristo. Tem que estar vendo o desejo dele. Então você não pode de maneira nenhuma se conformar com essa situação que está aqui nessa congregação, ou de qualquer congregação que eu passar. Todas têm problema, não tem nenhuma perfeita, não é? Todas têm, mas você não vai deixar de tanto assim acumulando esse mal, mas vai fazer o que a palavra de Deus ensina. Tem que ter doutrina na sua vida para mudar essa história. A doutrina é Cristo na sua vida. E com certeza não vai haver mais desunião. Aleluia. Nem aqui, nem aqui. Nós somos de Cristo, o alvo é Cristo. Se o alvo é Cristo, é amai-vos uns aos outros. Louvado seja Deus. Não é porque é perfeito, ofendeu, pede perdão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória. Não é perfeito, sempre ofende, mas pede perdão. Amém. Sim, Deus. E não pode pedir perdão se o Espírito Santo é dentro de você. Sim, Deus. Ele que vai te ajudar a pedir perdão. É verdade. Diga, Espírito Santo, vem comigo. E ele vem. Chega, minha irmã. Glória a É Deus. difícil, mas eu vou dizer para você que eu errei. Sim, Naquele dia que eu fiz Jesus. Da assim. glória. Com ele. É no poder dele. Ninguém faz isso sozinho. Só faz no poder do Espírito Santo. Então, é doutrina. Nós não podemos sair da doutrina de Cristo. A doutrina desse é amar uns aos outros. Ainda diz assim, se você não ama